Olá pessoal do oitavo ano, vai aqui mais um vídeo da disciplina de História, lembrando que esse já é um dos outros capítulos que estarão na nossa avaliação, lembrando que a nossa avaliação ela vai conter principalmente alguns aspectos que fazem referência a nossas discussões sobre escravidão, abolição, como também imperialismo e a realidade dos Estados Unidos e a América Latina no período do século XIX. Lembrando que esse é o nosso conteúdo sobre imperialismo europeu e América, sabendo que a gente vai falar um pouco sobre Estados Unidos e também um pouco de Brasil e colocar a Europa e a América nesse sentido nos séculos que correspondem ao século XIX e também o século XX. A gente sabe que o imperialismo ele vai se apresentar aí na segunda metade do século XIX, com principalmente condutas de dominação, tanto econômica como política, social, cultural, principalmente praticada por alguns dos países do mundo, principalmente os países da Europa, dos Estados Unidos e do Japão, essa influência, essa dominação, ela vai se estender dentro do século XIX e XX, e por que não falar também do século de XXI, na verdade, pessoal? A gente sabe que o principal objetivo desses países era expandir os seus mercados consumidores e ampliar o seu acesso a matérias-primas e a mão de obra barata. Seria uma nova forma de colonizar. Vamos pensar assim, até mesmo porque imperialismo também pode ser chamado como neocolonialismo, cujo objetivo seria agariar consumidores, ampliar o acesso a matérias-primas e também adquirir mão de obra barata, principalmente nos países da África, da América, da Ásia e da Oceania. A gente vai começar a perceber que essas condutas de dominação, elas vão se apresentar principalmente na segunda metade do século XIX, onde vigora aí na Inglaterra e alguns países também europeus a condição de desenvolvimento industrial. Tanto na França como a Alemanha, nesse período também que elas estarão ali próximas a desenvolver ali o capitalismo industrial, grandes investimentos, acúmulo de riquezas também. É no contexto do século XIX que a gente percebe a Revolução Industrial, o desenvolvimento capitalista, nesse período do século XIX, até mesmo lá no início do século, no início do século XX, vai ser o capitalismo industrial, a busca por mercado consumidor, E aí é dentro dessa perspectiva que esses países, em grande parte europeu, os Estados Unidos, a América, na verdade, a Ásia, com o seu representante aí, o Japão, eles vão ter aí algum desses objetivos, que a gente já comentou. No século XIX também estará no contexto de algumas unificações, principalmente a unificação da Itália, que foi concluída em 1870, com a ocupação de Roma e o fim dos estados pontíficos, onde ali a Igreja Católica não passou a não reconhecer mais o líder do Estado italiano como um representante ali do Estado, e aí, de acordo com essa relação conturbada entre a Igreja e o Estado, a gente sabe que alguns dos líderes da Igreja e alguns dos ditadores, eles vão assinar aí o tratado chamado Tratado de Latrão, que vai criar aí o Estado do Vaticano, onde conhecia o Papa como o seu
respectivo chefe. Ou seja, a unificação italiana, ela vai estar aí diretamente relacionada, né, a essa descentralização, né, essa disputa pelos poderes, principalmente entre a Igreja e o Estado. Temos aí também a unificação da Alemanha, né, sendo que o principal objetivo dessa unificação foi justamente a unificação da Prússia e a ampliação ali por parte de alguns estados, né, em abolir os impostos alfandegário e também conquistar ali a centralidade do poder alemão. No século XIX, além desses avanços no que se diz na economia, né, com o capitalismo industrial, como esses grandes avanços que estavam ocorrendo na Europa, essas unificações também, que de certa forma representaram bem esse momento de transformações, né? As ideologias imperialistas, né, essas ideologias de dominação, elas também vão entrar em ascendência, principalmente no século XIX, que foi alguma dessas ideologias, né? Essas que eu estarei citando para vocês, como o etnocentrismo, a eugenia e o racismo, o determinismo, o positivismo, né? Lembrando que o etnocentrismo está diretamente ligada quando um grupo de pessoas partilha os mesmos hábitos e culturas e discriminam os outros. Era essa a relação entre os europeus e os africanos, os asiáticos e também os americanos. Por conta de os europeus se apresentarem aí como um grupo homogêneo, de certa forma, em relação à cultura, né, eles ali se identificavam, né, como seres superiores, né, ou seja, a sua cultura superior aos demais países, né, tornando-se assim pessoas intolerantes, né, principalmente intolerantes, pessoas que não aceitam as diferenças. Outra coisa, temos também a eugenia e o racismo, né? A gente sabe que o conceito de eugenia vai ser criado aí entre a segunda metade do século XIX, né? Onde o objetivo desse conceito seria o quê? Né? Seria utilizar alguns conceitos, principalmente a seleção, de acordo com os critérios que possibilitassem o aprimoramento da espécie humana. Ou seja, eles estabeleciam alguns termos, algumas estratégias de aprimoramento da espécie, principalmente colocando as bases genéticas para identificar os grupos, né, mais desenvolvidos do que os outros, né? Ou seja, a população europeia ela passou a se considerar superior aos outros povos e acreditar que ela tinha o direito natural, né, biológico, de dominar aí os outros, né? É dessa forma também que a gente vai perceber outra coisa, né? A ideologia em que a raça branca europeia ela seria mais favorecida na luta de sobrevivência, né, mais adaptável e forte e mais capaz em relação aos outros povos, né? Então, esses outros povos que não faziam parte aí dessa superioridade, ou seja, dessa raça branca, uma coisa interessante que é interessante a gente perceber, que é a mesma ideologia aí adquirida pelo nazismo, né? Temos aqui também o determinismo, né? O determinismo, onde também características físicas e psicológicas dos seres humanos seriam determinadas a partir de sua raça, né?
Assim, também temos o positivismo, o positivismo, onde via que o conhecimento científico ele deveria ser o único reconhecido como verdadeiro, né? Então, todas essas superstições, todas essas teorias, elas eram fundadas de acordo com esses teóricos estudiosos, né? Que essas teorias elas iriam contribuir aí para um bom desenvolvimento da humanidade. Então, essas seriam as ideologias imperialistas, né? E aí, quando a gente fala de eugenia, também a gente deu alguns dos exemplos, né? E é interessante perceber que houve também a presença, né, dessas teorias no Brasil, né? Por exemplo, a eugenia, a gente sabe que foi uma teoria social criada na Europa no final do século XIX, né, tendo o objetivo de criação de métodos científicos para o melhoramento racial, né, porque eles diziam que os negros, né, os africanos, os asiáticos, eles realmente eram inferiores, né, inferiores aos europeus. E o Brasil, com maioria da população negra, né, maioria da população escravizada ou descendente de escravos, né, o Brasil era visto também como um país que deveria aderir dessa visão eugênica, né? E é dessa forma que eu lembro para vocês o que a gente comentou no primeiro vídeo sobre o projeto de imigração, né? A política que fizeram em torno da imigração. Uma das táticas dessa política, além de favorecer os grandes proprietários rurais, né? Trazendo uma mão de obra mais qualificada dos países europeus, principalmente as pessoas que estavam em busca de novos trabalhos e viam a América como uma boa oportunidade, né? Esses imigrantes também estariam ligados também ao projeto eugênico visto no Brasil, que esses europeus, esses asiáticos também, essas pessoas de cor branca poderiam vir para o Brasil para que a população pudesse se embranquecer, né? Pudesse ser vista aos olhos das outras nações do mundo como também uma nação que estava a caminho da civilização, porque eles colocavam principalmente o fator raça diretamente ligada à civilidade, né? Então, para eles, os negros não eram civilizados, né? Então, esse processo de embranquecimento estaria voltado, né, a essa prática eugênica vista no Brasil também, né? A gente sabe que não é possível classificar, né, a imensa diversidade humana pela cor da pele. A gente sabe que no Brasil, né, todos nós somos diversos, porém, né, todos os seres humanos pertencem à mesma espécie, né? É por isso que é injustificável, né, atos racistas, preconceituosos durante esse século, né, pessoal? É algo a ser combatido. Vamos continuar. Próximo vídeo. What nature does blindly, slowly, and ruthlessly, man may do providently, quickly, and kindly, says the British scientist Francis Galton. Fala justamente aí da criação da teoria eugênica. Man's evolution is impeded by the fact that inferior people procreate more rapidly. The idea that life, society, the family, can be cultivated like a garden in which the weeds must be distinguished from the useful plants is something that Galton wants to develop into a science. He calls his idea
Senhores doutores patrícios da raça, eu, Renato Kell, fundador da primeira sociedade eugênica da América Latina, declaro aberto o Congresso Brasileiro de Eugenia. No epicentro dos debates, 7 teses fundamentais que corroboram nosso projeto em defesa de uma sociedade eugênica. Saudamos o patrono desse congresso, Dr. Celso Spinelli, criador da terminologia humana e da primeira tese fundamental. Essa definiu a sociedade espontânea eugênica como testamento coletivo da ação humana. Desde o tempo em que 130 jovens literais ingleses, poetas, poetas, ensaios e grandes teóricos escreveram o Manifesto, escrito por Francisco Fernandes, a sociedade eugênica parece fácil saber. Gerações inteiras exterminadas em guerras fratricidas, genocidas, pesticidas. Corpos serão incinerados vivos e mortos boiarão na Baía dos Balcãs, filhos de nenhuma pátria, e não haverá mais distinção entre o céu e o inferno, porque quando Deus atravessa a porta do inferno, ele já está entre os homens. Prestem atenção, pessoal. O Congresso quer saber. A literatura degenerada produzida pelo senhor Lima Barreto terá sido fruto de sua mente científica ou influenciada pelo fascínio popular da pesquisa? Ficamos grosseiros de espírito, condenados nesse falso departamento das cogitações de manipular a humanidade do que isso quiser. Simplesmente oitentavos. Mas meus filhos reconhecem as partes mortas do cérebro. Vais que formais essa carcaça intelectual de maneiras pensativas, querer transformar suas falsas, pesquisas e generalizações abstratas em artigos de fé. Preconceitos e genocídios! Genocídios!
pessoal, vocês começam a perceber, né, que esse foi um documentário principalmente voltado para a prática do racismo e da eugenia no Brasil, né, onde o principal protagonista, né, representado aí por Lima Barreto. A gente sabe que Lima Barreto vai ser um dos grandes nomes aí da literatura brasileira, principalmente porque em suas obras traziam aí bastantes denúncias, principalmente contra o racismo, né? Contra o racismo e contra a desigualdade. Vocês percebam que desde o início do vídeo ele vai relacionando, né, algumas das teorias eugênicas, né, defendidas também no Brasil durante o período do século XIX, e também essa ideia de sanitarização, ou seja, essa limpeza, né, do povo, principalmente quando ele fala também dessa errônea ideia de uma supremacia branca, né? Então, Lima Barreto vai ser um dos principais nomes que foi, né, que lutou contra uma nação mais justa no Brasil, né, e sem tantas desigualdades e preconceitos. Esse documentário ele vai falar muito sobre o que a gente vem discutindo, né, ao longo de todos esses capítulos, né, pessoal? Temos aí a eugenia atualmente, né, que esse trecho eu peguei na Carta Capital, né, que foi uma das falas da Pietra, uma estudante também dos assuntos relacionados à condição negra, né, e acerca da eugenia atualmente ela fala, né, o termo eugenia ele pode ser até desaparecido, né? Mas as perguntas, o pensamento e a preocupação elas permanecem, né? Diz a pesquisadora brasileira que atualmente trabalha sua tese de doutorado relacionada à eugenia nos Estados Unidos, né? A autora ela vai dizer que lá nos Estados Unidos a eugenia ela é institucionalizada nas relações sociais, algo que se comprova com a clara distinção, né, existente entre o tratamento de brancos e negros. Isso a gente vê aí cotidianamente nos nossos jornais, né, pessoal, na internet, no Instagram, nos campos de futebol, e o Brasil não está diferente dos Estados Unidos, né? Entre todas essas estratégias impostas pelo imperialismo, né, a gente vê também algumas dessas dominações e resistências vividas principalmente na Ásia e também, né, algumas batalhas e resistências no continente africano. Entre elas, na Ásia, temos a Guerra do Ópio, né, e temos uma das resistências também vistas no continente africano, né, pessoal? A população realmente lutando contra a dominação imperialista, né? Os Estados Unidos, já no século XIX, a gente viu conversou um pouco sobre o Brasil no século XIX, e os Estados Unidos não vai ser diferente, né? Já que o Brasil, a eugenia, ela se instala através da lei do embranquecimento, né? Tragam aí também os estrangeiros para embranquecer a nossa população, né? Que também vai surgir no século XIX, que é onde marca aí o período, principalmente da imigração no Brasil, né, Império, que também foi uma estratégia de incentivo à mestiçagem, né, a mistura dessas raças, para que assim o Brasil aparentasse ser uma nação evoluída, né, de acordo com as teorias imperialistas e as ideologias aí imperialistas. Aqui essa questão aconteceu durante o processo da transição entre o abolicionismo, né, nos Estados Unidos, viu, pessoal? Durante o contexto do abolicionismo, e isso foi incentivado principalmente pelo imperialismo europeu e o capitalismo no país, né?
Temos aí a Guerra de Secessão, né, que é importante a gente lembrar lá, desde o período da colonização dos Estados Unidos, o território definido entre Norte e Sul, sabendo que o Sul era a parte escravista, né, uma parte aí onde a economia era realmente monocultora para exportação, né, e essa disputa entre o norte e o sul vai ter aí essa determinação que vai ser dada o nome da Guerra de Secessão, que vai ocorrer entre 1861 e 1865, né? Uma disputa entre os estados do norte e o estado do sul. Uma das principais questões seria a abolição da escravatura, né? Seria a abolição da escravatura. Os resultados é que a guerra ela causou mais de 60 mil pessoas mortas, né? Porém, essa guerra aí determinou o fim da herança colonial e a abolição da escravidão, né? A abolição da escravidão, principalmente decretada pelo presidente Abraham Lincoln, né, pessoal? Só que após algumas leis na Constituição dos Estados Unidos, né, que concedia também aí a liberdade e a cidadania aos africanos e afrodescendentes, a gente vai ver que o que ocasionou na prática não foi bem isso, né? Porque a gente vai ver uma das grandes marcas, né, a segregação racial, porque a situação econômica do Sul, ela ainda ia ser predominantemente ruim, precária, né? E é dentro desse contexto de segregação que vai abrir espaço para elaboração e desenvolvimento de algumas leis, né? Alguns códigos negros, onde privava a liberdade dos negros em relação a trabalho, a voto, né, pessoal? E essa foi uma das realidades vivenciadas nos Estados Unidos no século XIX, né? Temos aí também criada nesse período a Ku Klux Klan, né, que foi uma sociedade secreta fundada no sul dos Estados Unidos, e eles pregavam principalmente essa superioridade racial branca, né? Até hoje existem alguns resquícios, né, infelizmente, dessa tradição, né, horrenda que é dessa ideia de supremacia branca, de violência, né, e de crimes contra os negros, não só nos Estados Unidos, pessoal, mas em toda parte do mundo, né, porque de certa forma é uma instituição, uma entidade, na verdade, uma entidade terrorista, né, ilegal. Dentro desse contexto do século XIX, é interessante lembrar que vai existir as chamadas leis Jim Crow, né, que vão ser um conjunto de leis que estarão aí iriam ser propostas aí em vários estados do sul, onde iria novamente estabelecer os espaços a serem compartilhados aí entre os negros e os brancos, na verdade compartilhados não, né, mas separados, né, porque os afrodescendentes eles seriam obrigados a frequentar tipos de escolas, lugares específicos, bebedores específicos, né? Infelizmente no século XXI, né, não poderíamos deixar de frisar esse marco, que foi a marcha, né, após ali o episódio ocorrido com George Floyd nos Estados Unidos. Que foi uma manifestação, pessoal, que não ocorreu apenas nos Estados Unidos, né? Mas a gente viu a proporção dessa marcha, desse episódio de luta contra o racismo em todo o mundo, no Reino Unido, na Bolívia, no Brasil, né? Então é uma luta que é importante que a gente veja que não ficou no passado, tá, pessoal? Então,
a partir também de dessas ideologias imperialistas, apesar de tudo aquilo que a gente viu, né, comentou, que eram baseados também os discursos civilizatórios, né, na América Latina, os discursos de colonização. Então, vamos civilizar o pessoal africano, asiático, latino-americano, porque eles são vistos como povos inferiores. Eles precisam ser civilizados, né? Porém, pessoal, essas ideologias só escondem a real intenção, né, desses países imperialistas, que seriam justamente extrair as grandes riquezas desses continentes, né? O racismo, também uma charge para refletir o racismo, o imperialismo, tá? Então, o vídeo ficou um pouco longo, pessoal, mas esse foi o nosso último vídeo para a 8ª avaliação. Vejam o vídeo com calma, se tiverem alguma dúvida, me procurem no WhatsApp, tá bom? Que a gente estará tirando todas as dúvidas.